Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje neste canal YouTube com um número especial. Aqueles que acompanham, que estão com a gente há mais tempo, sabem que este canal está com Guilherme Boulos. É psicanalista, filósofo, companheiro de tantas jornadas e agora pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, que está então em pré-campanha. Então nós estamos reunindo aqui uma equipe para fazer uma espécie assim de chamada, de convocatória, sobre o que a gente pode esperar, o que a gente está apoiando em termos de cuidado para São Paulo e de cuidado para a saúde mental em São Paulo. Comigo, Mário Eduardo Costa Pereira, professor do Departamento de Psiquiatria, Faculdade de Psiquiatria da Unicamp, membro do Corpo Freudiano, psicanalista, membro da associação, membro e secretário da Associação Mundial de Psiquiatria. E que vai conversar com a gente junto com Eduardo da Silva, nosso querido membro da Rede Sustentabilidade, braço direito, esquerdo, apoiador, partícipe do grupo da querida ministra Marina Silva, do meio ambiente e das mudanças climáticas. O Edu faz parte da equipe de pré-campanha do Guilherme Boulos, né? É um psicanalista, trabalhou com a gente no LatesFip, no braço, né, ligado à psicanálise e religião. E o Edu tem uma larga experiência, né, formativa, teórica, de pesquisa no mundo evangélico. Então, gente, eu queria começar, né, perguntando para você, Mário. Depressão e ansiedade e insônia. Um mal-estar que, assim, se tornou normalopático. Difícil quem não está numa dessas três, né? Uma das maiores causas de afastamento do trabalho. Inclusive nas grandes periferias das grandes metrópoles. Bom, a gente sabe que os transtornos mentais, eles afetam de forma diferenciada as classes sociais, e que nós precisamos de uma nova forma, vamos dizer assim, de lidar com o problema do sofrimento psíquico no contemporâneo. O que você diria para os nossos ouvintes, apoiadores, para esse momento do debate, né, sobre o cuidado com saúde mental em termos, né, da Prefeitura de São Paulo, de um município gigante, né? Você está lá em Campinas, acho que vale também para essa grande metrópole campineira. A ideia dessa participação é justamente tentar contribuir para a gente poder pensar o que pode ser a constituição de um projeto, de um programa no campo de saúde mental que possa realmente responder aquilo que é mais urgente para as nossas necessidades de hoje. Você começa por depressão, ansiedade e insônia. Os dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é campeão mundial de prevalência de depressão. A prevalência mundial é em torno de 13 e pouco por cento. O Brasil tem 7%, quase o dobro. A ansiedade tem níveis próximos disso. O Brasil é disparado também o que tem as maiores taxas de ansiedade, ou de transtornos ansiosos. Insônia, 1/3 da população mundial, isso é universal, tem problemas atuais de não conseguir dormir. Então você imagina de umas 3 horas de noite aqui. Vai ter... Você está entrevista na entrevista que demos. Então isso aqui é importante, primeiro, porque isso aqui é uma urgência. Nós estamos tomados, né, por algo de uma ordem, de um sintoma que é um sintoma individual, que faz com que cada um procure ajuda, mas também é um sintoma social. Não é o que acontece com o nosso mundo, que você tem taxas tão imensas. Então, a gente precisa montar redes que possam dar conta dessa coisa maciça, sabendo, primeiro tem que ter o senso crítico, que esse é um dos níveis de enfrentamento, né? É o nível em que a coisa já está fazendo água e que a gente precisa ter um arsenal clínico de acompanhamento. Embora a gente precise dar também um afastamento dessa situação para entender por que mesmo que existe tanta depressão, tanta ansiedade, tanta insônia. A outra coisa é que, como isso é tão maciço, não é algo que os programas apenas de saúde mental vão dar conta. Eles precisam ter
um número de profissionais consistente, competente, supervisionado, mas também precisa disponibilizar em outros níveis do campo da saúde profissionais que, ainda que não sejam do campo psi, mas que recebem essas pessoas no campo clínico, no campo da psicologia, no campo médico, porque são a linha de frente. Então é necessário uma formação para esse pessoal, é necessário supervisão, é necessário matriciamento, programas a longa distância e também integração dos recursos da própria comunidade, dos recursos culturais locais, que as pessoas possam ter espaços onde possa conviver com outras pessoas, colocar suas questões, trabalhar coletivamente, porque isso são fenômenos extremamente sociais. Então eles precisam também ter dispositivos sociais de acompanhamento e de soluções que são nesse nível. Equipes de escutadores, formação de pessoal de enfermagem, de TO, professores em saúde mental básica, né, para poder acolher, tramitar inicialmente o sofrimento que está ali aparecendo, né, onde a gente... E que seja capaz também de apoiar todas essas pessoas não psi, mas que trabalham profissionalmente nas redes públicas e que recebem esse impacto, não é? Você vai ter certamente pessoal da enfermagem que recebe cotidianamente nos dispositivos clínicos públicos esse tipo de demanda, pessoal da psicologia, você falou de terapia ocupacional, fono, físio. Exatamente. Então, essas pessoas precisam, esses profissionais precisam também de um sistema coerente, continuado, consistente, que eles tenham espaço para discutir essas situações, de terem supervisão, de conseguirem planejar segundo as contingências daquele momento que tipo de dispositivos eles podem criar, de circulação de palavra, de socialização, de recebimento de situações de crise. O que eu quero dizer assim, é que é tão maciça a carga de demanda que nós não vamos resolver apenas com pequenos grupos técnicos específicos. Eles são indispensáveis. A gente tem que pensar uma política ampla com o suporte necessário para que ela possa funcionar. Então, Eduardo Silva, vamos falar do SUS, vamos falar do sistema hoje atuante, onde a gente tem questões dramáticas de subfinanciamento, onde a gente tem questões principalmente na periferia, onde você tem uma lacuna de profissionais, e inclusive de ocupação, de construção, de CAPS em todos os sentidos, né? Como é que você assim avalia, você que está em contato com as pessoas que estão contribuindo para a campanha, a partir do aplicativo, né, sobre propostas, recebendo propostas, né? Que seriam assim as condições críticas para a gente falar numa saúde mental a partir do que a gente tem? Cristian, acho que antes de mais nada agradecer essa oportunidade, né, da gente poder estar falando sobre esse tema tão importante para nós, né, e para toda a população. E o que aconteceu? A gente constituiu, a partir de uma convocatória, um grupo de profissionais da área da saúde, profissionais da área da saúde mental, iniciativas da sociedade civil, grupos organizados e coletivos que atuam na periferia da cidade ou estão nos conselhos de saúde, para tentar, primeiro e antes de tudo, ouvir. Ou seja, o que está acontecendo, né? Então, formar uma certa diagnóstica, que vai ao encontro daquilo que o professor Mário já trouxe, ou seja, de fato é isso, a gente tem uma demanda crescente na área de saúde mental, que não vai ser suportada só por dispositivos, a exemplo do CAPS, por exemplo, a gente não vai dar conta disso. Então vai ter que ter uma capacitação. Enquanto você falava, até me ocorreu aqui de lembrar o seguinte, os próprios profissionais de saúde também hoje estão carecendo de assistência, porque estão muito sobrecarregados. Quem vai cuidar desses que cuidam? Né? Ou seja, então isso também aparece hoje, né? E de fato o que acontece é que a política pública municipal ela foi sofrendo uma certa distorção, né? E se afastando dos fundamentos do maior sistema único de saúde do mundo, que é o brasileiro. Né? E, ou seja, começaram a se estabelecer, por exemplo, metas de atendimento. Não é? O que faz? Faz com que a qualidade do atendimento diminua, com que a atenção ao paciente
diminua. Nós falávamos aqui um pouco antes, o professor Mário colocava exatamente que às vezes 4, 5 minutos de uma boa conversa com a pessoa que está atendendo, às vezes não é nem um médico de família ou o médico que está ali na unidade básica, às vezes é um enfermeiro, mas a pessoa poder falar do seu sofrimento, e nós, como psicanalistas, sabemos melhor do que ninguém o que isso produz de transformação na maneira de sofrer, isso já ajuda no processo. E é isso que está sendo, de alguma forma, cerceado, essa palavra não está circulando dessa maneira. E aí a gente precisa sim ampliar essa cadeia no sentido de que as pessoas sejam preparadas para ouvir, né? Que seja talvez inclusive mais humanizado. E aqui não é uma crítica ao profissional de saúde, muito pelo contrário, nós defendemos os profissionais de saúde, sejam eles concursados da prefeitura, sejam eles os contratados pelas OS, todos eles indistintamente são profissionais de saúde e estão em defesa do SUS. Mas o modelo acaba muitas vezes restringindo essa possibilidade de atuação. Hoje a maior parte dos equipamentos de saúde mental é terceirizado. Tá na mão a saúde hoje está associações, na mão das OS, associações, etc. E é lógico que o que a gestão precisa fazer, e é isso que não está acontecendo, é a fiscalização efetiva no território, né? Então as supervisões elas têm que atuar, só que muitas vezes o próprio profissional é desestimulado disso, é tirado dessa função ou vai precarizando o serviço e aí não tem a quem faça. E aí não podemos responsabilizar lá na ponta, mas é essa ou aquela entidade. Não, a estrutura precisa ser mudada. Que força o profissional ali na ponta, que já está em número pequeno, a tocar ficha. Sim. Né? Ou seja, entregar um número bonito que no fundo não dê serviço para a população local. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de saúde, principalmente pensando em saúde pública, em serviço público de saúde, a gente não pode pensar como uma vantagem econômica. Eu vou economizar X do orçamento. Bom, se eu economizei esse X do orçamento é porque possivelmente eu deixei de atender alguém, porque a demanda está aí reprimida. Né? Então também não se trata assim de uma irresponsabilidade fiscal e gastar além daquilo que está numa previsão orçamentária, mas a previsão orçamentária, lembrando que nós estamos numa das maiores capitais do mundo e com o terceiro maior orçamento da União. Né? Ou seja, a cidade tem dinheiro e ela pode investir na saúde. Agora, a forma como ela investe, na nossa concepção, está deixando muito a desejar. E é por isso que gera essa demanda de pessoas com situações de sofrimento e que não conseguem encontrar no sistema público, né, o profissional que possa atendê-la naquele momento da necessidade. Ou seja, eu falei ainda na nossa conversa, na época da pandemia, por exemplo, né, em contato com unidades de saúde na periferia da cidade, aumentou sensivelmente o recurso à medicação, principalmente de ansiolíticos, porque as pessoas estavam lá na favela, não podiam trabalhar, eram diaristas, começaram a sofrer com ansiedade, com depressão, bom, vou no médico. E aí foram, ainda bem que funcionou, né? Parabéns à unidade lá de Paraisópolis, que aliás fez um excelente trabalho durante a pandemia. Então, ou seja, funciona, as pessoas têm essa disposição de trabalhar, mas a gestão, ela precisa fazer a parte dela, precisa investir. É isso que nós estamos detectando no nosso diagnóstico, ouvindo sociedade civil, os coletivos, os profissionais de saúde, né, exatamente para tentar, a partir desse diagnóstico, propor, bom, qual é a política pública que nós vamos implementar na cidade de São Paulo para dar conta, para fazer frente aos desafios que nós temos, não só na saúde mental, mas aqui tratando especificamente de uma demanda muito particular que nós sabemos que nós temos hoje. Mas então, juntando as duas coisas, né? Quer dizer, nós temos um processo de industrialização, né, da gestão pública, e do outro lado a gente tem um déficit de formação. Eu pergunto agora para o professor Mário, né, o que aconteceu que a gente tinha dentro da Escola Municipal de Saúde um curso de saúde mental, né, para qualificação, para inclusive transmissão de ideias básicas sobre psicoterapia para psiquiatras. A gente tinha iniciativas como matriciamento, iniciativas que faziam um suporte de supervisão para aqueles que estão trabalhando nos equipamentos, né? Mas também agora nas escolas e com os acompanhantes terapêuticos, os acompanhantes especializados,
Porque não interessa, parece que não interessa ninguém formar gente em saúde mental. Quais as razões de um desleixo, uma displicência seguida e continuada nesta área? Então, justamente por isso, porque parece que não tinha caído a ficha da importância da questão da saúde mental e das consequências de quando você não tem uma política pública para isso. Eu vou tentar trazer alguns exemplos muito cotidianos, muito chão, para que possa ser acessível para qualquer um. Por exemplo, a importância de você ter uma unidade básica de saúde com diferentes profissionais acessível a todo mundo. Não precisa nem ser os casos mais graves psiquiátricos. Você imagina, no dia a dia, aquele adolescente que começou a ter uma crise mais séria e está escutando vozes, ele está apavorado, ele quer procurar alguém para dizer, mas o que eu faço? Aquela pessoa, olha, estou muito deprimida, estou com ideias de morrer. Não está esperando, que ela vai arrumar uma ficha, que ela vai ser atendida no grande serviço daqui a um mês. Ela precisa ter alguém próximo que ela conheça, que ela possa recorrer, que ela possa ter um primeiro... alguém que não estou mais aguentando, eu vou voltar a beber, eu preciso que alguém me ajude agora. Então precisa ser alguém próximo da casa dela, que ela conheça pelo nome, que ela se sinta acolhida. Dentro da comunidade. Dentro da comunidade. Se ela não é acolhida, essa pessoa, ela não vai trabalhar. Ela vai dar prejuízo para monetário. E aí a mãe com o seu filho que está deprimido e que não consegue trabalhar porque precisa estar com ele. Precisa estar com ele, não tem quem dê uma cobertura, que na verdade pode inviabilizar toda uma parte da família só com uma situação dessa. Então, no fundo, não se dava conta, primeiro, da extensão, da magnitude do problema, e eu tenho certeza que falando aqui, quem dos que estão nos escutando, que não conhece ninguém gravemente depressivo, com problemas graves de sono, com problemas de ideação de que vai morrer, ou até com quadros psicóticos mais graves. Ou adição, dependência de substâncias, o álcool, crack. Sim. E isso é vida cotidiana, e isso tem impacto direto na vida daquela família, na vida daquela comunidade, no emprego, na produção de riqueza para uma comunidade. Então, o retorno que isso pode dar com meio simples é muito grande. Mas aí precisa disso que você está dizendo, precisa que caia a ficha da importância. Que a gente tenha de fato um plano, um projeto de saúde mental, que sensível a não apenas a gravidade e a magnitude, mas também com meios relativamente simples, que tem a ver com treinamento, acompanhamento continuado, com conscientização de todo mundo da importância. Os efeitos são importantes e são prolongados. Então a gente pode, com recursos bem utilizados, a gente pode ter um efeito muito consistente em várias áreas, inclusive na área econômica. Me permita, Cris, só dizer o seguinte, a gente tem que lembrar que estando numa cidade do tamanho que é a cidade de São Paulo, com a complexidade que é deslocamento, a questão da insegurança no trabalho, insegurança alimentar, a questão da violência de uma forma geral, né, e tudo aquilo que ela traz, enfim, os dilemas, né, de uma grande metrópole, tudo isso agrava muito. Então é muito diferente a realidade, a subjetividade do cidadão paulistano de outras cidades. Então é natural a gente esperar, né, que aqui haja um agravamento desses quadros. Né? A questão do estresse, o ruído, o trânsito, não é? Mesmo assim a demora. Condições socioambientais. Condições socioambientais. Por exemplo, por que tem acontecido situações de violência, por exemplo, em postos de saúde? Primeiro porque a gente teve uma onda em que se normalizou a gramática da violência, né, recentemente. Estamos tentando reverter esse quadro, mas as pessoas estão debaixo de tensão, debaixo de pressão, e aí ela acha que ela não consegue ser atendida, então ela vai resolver surtando ali, agredindo as pessoas, aí tendo que ser contida. Então esse é o quadro, essa é a realidade que a gente está vivendo. Denúncias quase que semanais de irregularidade, falta isso, falta aquilo, falta médico, falta no seu... Bom, ok, precisamos resolver isso. Né? E do tamanho que é a cidade de São Paulo. Então isso agrava o sofrimento também das pessoas na mesma proporção do tamanho que é a nossa metrópole. Então há uma proporcionalidade em relação a isso. Estamos pensando aqui também em intervenções mais ou menos estratégicas. Ou seja, há certas populações que elas funcionam como uma espécie de ramificador, né? E entre elas os policiais. A saúde mental dos policiais e da guarda GCM
é um ponto crítico quando a gente fala em violência. Sem dúvida. Policiais que não conseguem escutar, que estão em situações extremamente desfavoráveis, que são muitas vezes discriminados no lugar onde moram e que vêm para uma frente de trabalho onde acaba se reproduzindo a violência em vez da escuta, em vez da palavra, em vez da capacidade de justamente mediar conflitos. E eu acho que a gente poderia atuar, né, nesses grupos críticos, professores, população altamente adoentada, sofrendo problemas graves em termos de saúde mental, inclusive violência dentro das salas de aula, né? Quer dizer, não seria interessante a gente pensar populações críticas onde certos planos de intervenção sobre saúde mental teriam prerrogativa? Sim. Seriam dois pontos, né? Seria a questão da transversalidade, né? Ou seja, pensar que essa questão de saúde mental ela tem uma possibilidade de a gente poder tratar disso nos diferentes níveis, ou seja, não só no campo da saúde, mas, por exemplo, no campo da educação. Né? Você trouxe a questão da polícia, né? A polícia ela tem que passar essa imagem do super-homem, né? Daquele que é corajoso, daquele que não tem medo, e tudo bem, possivelmente as pessoas sim são dotadas de coragem, etc., mas elas também sofrem. Né? Existem dados que são de alguma forma contidos, etc., para não expor, mas a gente sabe que houve um aumento da taxa de, por exemplo, na polícia militar. Né? Tem casos de violência dentro da própria casa, ou seja, isso demanda, né, um atendimento psicológico, às vezes psiquiátrico. Ou seja, nós estamos falando de saúde mental. Isso para as guardas municipais, aqui a Guarda Municipal de São Paulo tem um contingente muito grande, né? E hoje, aliás, o Guilherme estava falando, né, que assim, tem 120 horas de aula de ordem unida e 12 horas de aula sobre direitos humanos. Ou seja, 10% só do tempo é gasto para poder ensinar. Então, quando você fala, resgatando aquilo que você tinha falado, a prefeitura do município, na sua Secretaria Municipal de Saúde, ela tem um dispositivo que é a escola, né, de saúde. Ora, existe, não é que precisa inventar, não, precisa colocar para funcionar. Fazer valer. Fazer valer, porque o dispositivo existe, mas como vocês não interessa, os interesses econômicos se sobrepõem ao interesse formativo, ao interesse humano, né, da capacitação. Então essas são as questões que nós estamos entendendo que precisam ser enfrentadas numa nova gestão para poder tornar a nossa cidade mais humana, para poder cuidar da cidade, cuidando da saúde mental das pessoas. E a questão justamente assim, dessas populações mais vulneráveis, né? O policial, ela é uma população vulnerável do ponto de vista de saúde mental. Está exposto o tempo todo a um estresse extremo, sem possibilidade, em geral, de falar, de colocar para fora, de ter algum dispositivo que ele se sinta seguro de falar, de se expor, porque isso é recoberto de tabu. Como na empresa, a mesma coisa. Como na empresa, só pode ser. Não é? E são com sofrimentos extremos, tem também consumo de substâncias, consumo de álcool e acesso à arma de fogo, que a gente sabe que um dos problemas do acesso muito fácil à arma de fogo não é apenas do homicídio, mas do aumento exponencial de lesões autoinfligidas, que a gente sabe que fica lá à disposição. Então, são populações que necessitam muito e que têm muito pouco acesso, não são considerados como necessitando desse tipo de ajuda. Na parte de educação, tem também isso, né? Houve uma espécie de uma destruição da imagem pública do professor, da valorização pública, então ele não perde apenas, né, nos recursos financeiros, que também perde, isso é muito importante, mas ele perde toda a valorização, ele precisa se defender o tempo todo, inclusive de riscos de agressão física cada vez mais, e ao mesmo tempo ele se transforma em uma espécie de um refém de situações internas da nossa cultura atualmente, que ele pode ser atacado pela sua atuação a cada momento. Ele é solicitado a participar de uma medicalização de todos os problemas que tem dentro da escola. É muito difícil hoje em dia de você tratar de uma questão de uma criança dentro da escola como um problema pedagógico, um problema familiar, um problema de uma crise. Em primeiro lugar, qual é o diagnóstico dessa criança, qual é o medicamento que a gente vai usar,
essa reorganização de toda a situação familiar e pedagógica em torno do diagnóstico médico, e como se a mera abordagem médica respondesse ao problema. Então, é necessário, eu não estou com isso dizendo que a gente não deva ter uma concepção, uma retaguarda médico-psiquiátrica para as situações que demandam, mas justamente conceber que nas políticas públicas a gente veja também os determinantes mais amplos disso daí. O que está acontecendo então dentro da escola, que tem uma fonte de mal-estar permanente que vai se expressar nos professores, vai se expressar nos alunos, vai se expressar na sociedade, fazendo demandas que são irrealistas em função daquilo que a escola dispõe hoje que ela pode oferecer. Para concluir, Eduardo Silva, há uma preocupação geral e parece ser um caso modelo, né, que distribui inclusive posições políticas e leituras históricas sobre um problema que são as cenas de uso de drogas, né? Os aglomerados humanos, às vezes chamados de cracolândias, né? Não temos só uma. E durante os últimos anos a gente tem visto assim uma espécie de comédia de erros. Joga água, promete que vai assim invisibilizar aquela população, e ali você tem vários atores sociais envolvidos, as incorporadoras, o sistema de saúde, as ONGs, o poder público, a guarda municipal. Como é que estamos com relação a esse problema, vamos dizer assim, metafórico, né? É uma questão que as pessoas querem ouvir. Por onde que saímos dessa, ou como é que trata isso? Christian, eu acho que a primeira questão é levar em conta que ao longo dos anos o problema ele não foi resolvido de maneira alguma, né? Ou seja, existia um fluxo num determinado local da cidade, e o que houve, né, por medidas repressivas, foi o deslocamento de um local para o outro a cada tempo, por meio de famosa tiro, porrada e bomba, porém o fluxo se mantém. Hoje ele está ali perto, inclusive da base da Guarda Municipal, perto da estação Júlio Prestes, né, tem um núcleo ali, porém... Mas a gente tem cracolândias na esse é o Roberto ponto. Marinho, Esse é o ponto. Exatamente. Essa política feita anteriormente, o que ela fez foi multiplicar esses núcleos. Ou seja, por quê? Porque não se implementou efetivamente uma política que pudesse, primeiro, oferecer oportunidade de tratamento efetivo. Você pode dizer, mas tem gente que não quer. Tá, mas tem gente que quer. Mas tem gente que quer, mas não adianta você oferecer um tratamento e devolver ele para a rua. Você vem aqui, tá bom, mas continua morando aqui embaixo do viaduto, aqui do Minhocão, continua morando aqui debaixo da... Não, você precisa tirar essas pessoas da rua, e não é por meio de uma internação compulsória. Né? Você não vai morar na comunidade não, que seja. Até porque houve uma falácia na época de um governador, de um prefeito anterior aí, né, que eu prefiro nem mencionar, que disse que ia tirar todo mundo e internar. Não existia leitos. A falácia era tão grande que mesmo que ele quisesse reunir na época 2.000 pessoas que tinha lá, ele tinha a capacidade de abrigar 10% só dessa população, e olhe lá. Né? E por um período de 30 a 45 dias. Então não tem. O que precisa fazer o Boulos recentemente falou a respeito da importância não só da Cracolândia, né, dos usuários, mas da população de rua. Ou seja, é possível se pensar uma política pública em que você ofereça pelo menos a oportunidade de pessoa sair da rua. Habitação. É isso. Ou seja, não dá para dizer que os dispositivos que nós temos hoje aí atendem. Não atendem. É só perfumaria. É só para fazer de conta. Mas tirou. Tá bom, mas e os que não tiraram? São mais de 50 mil pessoas em situação de rua. 50 mil? Mais de 50 mil pessoas. Aí, o que é bom também dizer, porque aí circunscreve um pouco, senão fica parecendo assim, toda pessoa em situação de rua é craqueiro. Não é. Você tem pessoas que trabalham, pessoas que dependem de albergue, que saem para trabalhar e depois voltam para o albergue. Ex-presidiários, pessoas que perderam egressas, exatamente, porque aí são vítimas de preconceito. Então é possível, mas tem que se ter força de vontade, investimento público e recurso tem, áreas para fazer isso tem. Né? O governo federal está empenhado também em disponibilizar imóveis que estão parados, que têm dívidas milionárias. Né? Tem um monte de imóveis parados
e não só no centro da cidade, mas espalhados por aí. Só precisa implicar as incorporadoras. Quer fazer especulação imobiliária? Ter então, compensação social. Compensação social para isso. É isso. Porque tem também, isso que você falou, acho que é muito importante, né? Um dos conceitos que a gente tem que ir mais além é o próprio conceito de Cracolândia. Uma maneira de tornar invisível é falar da Cracolândia, como se fosse um grupo de cracudos, sei lá o quê, que funciona como uma massa que vai se deslocando. E o que você está trazendo é um grupo extremamente heterogêneo. Poroso e circulante. Que, enfim, reflete um momento histórico, social que a gente está vivendo, né? E que justamente, quanto mais a gente trata como uma matéria bruta, quanto menos a gente tem dispositivos que possam singularizar um pouco, que ele tem um nome, que ele tem uma problemática, que ele tem uma história. Então é necessário, apesar de ser uma população muito grande, é necessário conceber dispositivos que você possa trabalhar de formas mais específicas. Que ele não seja mais um da Cracolândia, mas ele é o fulano de tal, que rompeu com a família, que teve que ir pra rua, o outro foi lá que fugiu do presídio, o outro que foi lá que... Enfim, são situações muito singulares que se encontram ali e que são tratados como uma massa. Isso não funciona. Né? Então, como conceber, então, aí sim, dispositivos que têm que ter uma dimensão técnica importante, mas que permitam um mínimo de singularização para tratá-los como massa, os resultados têm sido esses. Você sabe que uma das propostas que surgiram no nosso grupo de trabalho foi o CAPS na rua, por exemplo. Né? Ou seja, são fundamentais o Centro de Atendimento Psicossociais, mas eles podem ter essa função de deslocamento, ir para a rua, né? Vamos ao encontro daquele que está demandando. Ou seja, imagina, se a gente já tem uma questão complexa que a gente estava tratando antes, que é a saúde mental, imagine então saúde mental na população de rua, né, que ficou anos aí totalmente envolvida nesse processo deletério, né, lidando com os seus sintomas e sem ter apoio, medicação, etc. Ou seja, é um grande desafio. Né? Mas é um desafio que nós temos que abraçar, e é isso que nós estamos fazendo no nosso grupo de trabalho, que é multidisciplinar. Aliás, tem grupos tratando especificamente da questão da Cracolândia, grupos especificamente tratando da questão de população de rua, a questão central, porque a questão do centro também, bom, e aí? Quem está ali no centro, comerciante, tivemos um episódio recente na Santa Ifigênia, né, para eles assim, bom, eu quero me livrar dessas pessoas aqui, eu quero o meu comércio funcionando. Ok, mas vamos fazer o seguinte, não vamos nos livrar dessas pessoas, vamos cuidar das pessoas. Né? Você não precisa ter prejuízo no seu comércio, mas a gente também não precisa exterminar as pessoas por conta disso, ou mandá-los para fora, internar em algum lugar para que eles saiam da frente. Né? Porque vai ser a mesma coisa, desloca de um lugar para o outro. Então é possível pensar políticas públicas que cuidem da cidade, que cuidem das pessoas. E é isso que a gente está imbuído, que parece que será a grande diferença. Nós temos menos preocupação patrimonial e mais preocupação com as vidas humanas. Não quer dizer que essa não preocupação com o patrimônio seja uma forma assim de, então eu não vou cuidar do bem público, das finanças, do orçamento. Não, não quer dizer isso. Só quer dizer que não, a vida ela tem que ocupar o seu valor. Ela não pode ser banalizada da maneira como vem em si. E por que, para terminar, agora terminando, por que a gente que, enfim, escuta, leva em conta evidências científicas, políticas que deram certo no mundo inteiro, envolvendo cena de uso seguro, envolvendo redução de danos, envolvendo oferta continuada de escuta e acompanhamento, envolvendo, enfim, práticas de substituição de substâncias, por que isso não é aplicado no Brasil? Óbvio, a gente não tentou o óbvio por 20, 50 anos. Eduardo da Silva, responda-nos. Olha, é difícil a resposta. Eu diria para você que a gente tem uma questão que talvez seja compreender a dimensão dessa experiência. Porque o que fica aparecendo? Quando você fala, por exemplo, numa experiência como essa controlada, fica parecendo assim, então a pessoa agora vai ter carta branca, sinal verde para o uso da droga e o governo vai financiar. Quer dizer, não é isso, não é disso que nós estamos falando. Né? Mas é de que maneira você proporciona para a pessoa o caminho de saída desse processo mortífero. Né? Porque tem substâncias que são extremamente letais e outras nem tanto. Né? Então, é lógico que aí a gente entra numa discussão extremamente técnica,
mas numa sociedade que parece que quer adotar, entre aspas, um certo discurso moral, né? Como se fosse, não, mas a ideia é que não se faça uso de nenhum tipo de substância. Um pouco aquilo que está acontecendo, né? O Congresso propondo a criminalização, o outro tentando trabalhar. Essa é uma pauta extremamente delicada, né, para a gente tratar. E a gente precisa ampliar as rodas de conversa em relação a isso na sociedade, para que se possa entender, afinal de contas, do que é que a gente está falando. Senão é facilmente distorcido, principalmente pelo espectro da direita, né, dessa ultradireita. Olha, tá vendo? Estão querendo liberar, vão contaminar o seu filho. E aí vem todo aquele discurso que a gente já conhece, né, e que não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver com dados técnicos, científicos, do que é que deu certo, o que não deu certo, porque também tem exemplos aí de cuidados. Nem todos os lugares, né, conseguiram controlar direito e tal, ok, então, de que maneira então controlaremos? Né? E a questão é que isso que eu estava trazendo, que resultados práticos têm tido isso hoje. Agora nós temos uma realidade, tem a chegada dos opioides maciça. Aí, né? Se nós tivermos apenas uma atitude moralista, vai ser uma carnificina. Estamos indefesos para uma né, Covid de entorpecentes e fentanil chegando. Não é? Está chegando, vai chegar, chegou no mundo inteiro. Né? E como é que nós vamos nos preparar para poder fazer frente a isso de uma maneira eficaz, e não simplesmente com um discurso que, enfim, mobiliza as paixões, mas que efetivamente não traz resultado. E as pessoas, bom, agora como são drogas ainda mais, com repercussões muito mais graves, né? A gente tem que levar isso com muito mais seriedade. Eu acho que só um detalhe importante para a gente não deixar escapar nessa reflexão, que é o seguinte: quando a gente fala, por exemplo, de fluxo, né, hoje o fluxo está restrito a cerca de 600, 700 pessoas. Aí você tem todo o resto que está... Mas, ok, vamos ampliar esse universo, vamos dizer que sejam 2.000 pessoas. Tá? Então, veja, nós estamos falando de uma cidade de 12 milhões de habitantes, de 2.000 pessoas. Então, não é algo que vai... então o que vai fazer com essas 2.000 vai afetar os 12 milhões de pessoas. Não vai. Vai afetar essas 2.000. É essas 2.000 que precisam de tratamento. Sim. E as outras 48.000 que precisam de casa também, né, que também precisam, que estão ali muitas vezes bebendo, por exemplo. Tá bebendo porque é a única coisa que sobrou para ele, não tem outra coisa. Né? E aí se você oferece moradia, hoje ainda falávamos emprego, por exemplo, tem muita gente que você tira da rua, oferece trabalho, a pessoa vai. Dentes, uma dentadura, muitos não conseguem emprego porque não tem apresentação. Não tem endereço. Não tem endereço. Né? Não tem como tirar documentos. Então você precisa reintegrar, na verdade, essas pessoas na sociedade. E a própria sociedade é que os excluiu. Mas eles quiseram. Não é bem por aí. E muitas vezes situações crônicas, tem situações traumáticas muito incorporadas na vida da pessoa. Você pega lá a menina que foi abusada sexualmente, que teve um filho, foi expulsa de casa, teve que se prostituir, não tinha meios, foi para a droga. Como é que você faz isso com uma situação tão estabilizada, simples? Você não vai mudar isso com um dedo moral apontando para ela. Tenha vergonha na cara. Isso é totalmente irrealista, né? E eu diria cruel. Então, como a gente poder levar em conta a situação concreta de cada um e de poder montar um dispositivo que seja algo que ela possa encontrar uma resposta numa situação que está muito ancorada na vida, que não é simplesmente um desvio moral que ainda bem que alguém pregou para ela qual é o certo de fazer, que agora eu entendi, então vou mudar minha vida. Bom, gente, para vocês que querem entrar no debate, participar, enviar propostas, criticar o que foi dito aqui, há um aplicativo que o Bully vai colocar disponível para vocês, chama-se Plataforma. Que é o Cuide de São Paulo. Cuide de São Paulo. Cuide de São Paulo, envie sua proposta, envie sua contribuição. E eu queria agradecer muito os dois queridos. Agradecemos. E estamos com bolos. Estamos com bolos na pré-campanha e no que virá aí pela frente. Abraço, para mais fragmentos de saúde mental. Clique aqui para Queronta Movebo.